Está no ar mais um episódio do nosso FaloCast. E hoje vamos receber ela, que é formada em letras, português e inglês, especialista em práticas reflexivas de ensino-aprendizagem em língua inglesa pela PUC São Paulo. Ela também é especialista em ensino focado em direitos humanos pela Unifesp e está na área de educação há 11 anos. E ela é a professora Aline Menezes. Seja muito bem-vinda. Obrigada por você ter topado, ter vindo aqui no podcast, né, Rafa? Obrigada. É uma grande honra. Estamos muito felizes de ter você aqui. Exato. E ela é professora de inglês. Exato. Muito Inglês. Legal, né? É. Que é uma língua essencial, né? Sim. Essencial não, é língua mundial, né? E fala um pouco sobre você, o que te incentivou a trabalhar, como que é que fala? A trabalhar nessa área. É, O que te motivou, o dar aula de que inglês. te deu inspiração para você escolher a área de inglês e dar Então aula. vamos por partes. Isso. Eu sempre gostei de língua inglesa, fui sempre muito incentivada pelo meu pai, que é um grande admirador da língua inglesa. Cresci com grande influência musical, cresci ouvindo Beatles, Led Zeppelin, Deep Purple. E aí, nesse contexto, eu sempre achei muito legal meu pai assistir os filmes e ouvir as pessoas falando inglês, ele sabia o que elas estavam falando e eu achava aquilo fantástico, achava muito legal. E aí, eu sempre quis falar inglês. E aí, quando foi a hora de eu escolher minha carreira, eu tinha certeza que eu ia ser professora, porque se eu não tivesse escolhido língua inglesa, provavelmente eu ia ser professora de química ou história. Então, eu não ia conseguir sair da sala de aula. E aí, acabei escolhendo a língua inglesa pelo contexto mesmo, porque era uma coisa que eu tinha afinidade, que eu sempre gostei. Mas eu não decidi ser professora desde o início. Quando eu entrei na faculdade, eu tinha certeza que eu queria ser ou tradutora, ou eu queria trabalhar com material didático, mas a última coisa que eu tinha pensado era ser professora. Mas tem uma parte na nossa formação que a gente é obrigada a fazer, que é no currículo, que é fazer estágio, estágio supervisionado. E aí, no primeiro dia em que eu entrei numa escola para fazer estágio, eu mudei completamente minha ideia. Eu falei, não, é isso aqui que eu quero fazer da minha vida. Aí você gostou, então... Aí eu gostei muito. Então você, graças a Deus, ainda bem que gosta do que faz, né? Sim, que sim. faz Nossa, muito bem. e é importante, né? A língua português, inglês, a língua inglesa. Tô nervosa, desculpa. Pros alunos, porque a maioria não tem... Quer saber falar, Mas não tem um profissional bom. Que É um ensine. profissional bom que tá ali disposto para ensinar. Sim, E o que eu ia falar? tá perdida. Eu tô perdida, Eu também gente. tô hoje. Eu fiquei muito lisonjeada porque eu fui colocada no contexto de um profissional bom. Obrigada. É um ótimo profissional. Sim, sim. É, pelo que a gente tá sabendo, você é uma das melhores professoras de inglês, né, Bia? E como é que você faz para lidar com os alunos assim? Como é que você ensina para eles, para eles gostarem da matéria, assim, se entreterem? Bom, durante a minha primeira especialização, que foi na PUC São Paulo, eu comecei em 2015, eu tive contato com uma professora que mobilizou muito meu afeto, não no sentido só do afeto de sentimento, mas no sentido de te afetar mesmo. E eu descobri que grande parte da minha prática de sala de aula era mobilizada pelo afeto, pelo meu vínculo com os alunos. Sim. Por quão próxima eu sou deles. Isso desde 2013, 2014. Porque eu comecei a lecionar para o ensino médio com 24 anos, eles já tinham 18. Então, nossa cidade era muito próxima e às vezes eu era meio confundida. Era um limite muito fininho, assim, entre a amizade e o profissional. Nossa. E aí eu descobri que aquele era um terreno que eu podia explorar mais, que era muito mais proveitoso, que eu ia conseguir caminhar com mais firmeza. E aí, desde então, é esse caminho que eu tenho utilizado para poder conversar, que é estabelecer esse vínculo de afeto, de confiança, que é uma via de mão dupla. Quanto mais eu dou espaço para os alunos se sentirem à vontade, mas eu consigo me sentir à vontade com eles também. Realmente. Eu acho que isso é um dos melhores... Tipo assim, eu não sou professora, né? Também não posso falar muito. Mas, como eu já tive aula com você e com vários outros professores, eu acho que é um dos melhores métodos. Porque, realmente, você tendo afeto, tendo a confiança, você se sente confortável com aquele professor, você sente que aquele professor é seu amigo, que ele tá ali disposto para estar com você, diferentemente de um professor que só tá ali... profissionalmente, sabe? Lógico, ele tem que estar ali profissionalmente, mas também tem que ter aquela amizade com o aluno. Aquela amizade com o aluno pode mudar muito e às vezes o aluno pode se entreter mais também com a matéria, pode prestar mais atenção, sabe? O dos limites, sabe? Se põe no lugar
da professora, Sim, verdade. do professor. E você sente que os alunos têm interesse no inglês dentro da sala de aula? Depende muito. Eu acho que assim como o contato com o professor pode afastar um aluno, a gente sabe que tem uma grande quantidade de alunos, por exemplo, que odeiam as exatas, odeiam física, matemática, porque além de ser uma matéria que é de difícil aquisição, é difícil, eu não entendo nada, eu sei as 4 operações e para mim tá ótimo, mas assim como a matéria ela pode afastar o aluno e o professor também, o contrário também funciona. Pode ser que a nossa postura, enfim, pode chamar o aluno para mais perto da matéria. Inglês é uma matéria, no sentido geral, muito fácil de lecionar. Na minha cabeça de professora é muito simples, é muito mais fácil que língua portuguesa. É por isso que eu fui no caminho da língua inglesa e deixei de lado a língua portuguesa, porque eu acho que é mais fácil de lecionar. Mas para os alunos aprenderem, eu acho que fica complicado porque estruturalmente ela é mais complicada. A gente vem, na verdade, a língua portuguesa vem de uma língua latina. Sim. E a língua inglesa vem de uma matriz completamente diferente. Então, na hora da gente estar em contato com a língua mesmo, é muito estranho, é um estranhamento. Então, esse estranhamento inicial, ele pode afastar, não é muito fácil, não. Para a gente poder lidar com o aluno e sair daquela coisa básica do verb to be, por exemplo, é um passo muito grande. Essa evolução é um passo muito grande, porque a gente precisa não só trabalhar esse campo gramatical, a gente precisa colocar várias outras coisas, vários outros temas, a gente precisa promover outros temas, e aí fazer as duas coisas pode ser que seja um estranhamento muito grande para os jovens. Eu tenho um pouco de dificuldade na aula de inglês. Eu não tô tendo aula de inglês agora, mas eu tenho um pouco de dificuldade. Mas no sentido geral, assim, porque você acha que não é legal, que não é bom? Eu tenho muito interesse. Inclusive, quando eu vou escutar uma música em inglês, eu procuro escutar ela em inglês e ver na tradução dela, para mim saber o que eu tô escutando. Aí a maioria das vezes eu tô escutando uma música romântica, triste, eu não sei. Aí eu vou lá e vejo. E descobre que não é nem romântico, né? Que não tem nada a ver. E eu gosto da música pela voz do cantor. Em inglês é muito lindo. Inglês é muito lindo. E como você faz para engajar os alunos? Como assim engajar os alunos? Para trazer para mais perto? De mim ou da minha língua? Das duas formas. Da minha língua não, da minha matéria, né? Das duas formas. Eu acho que a gente trazendo temas relevantes do interesse desses alunos. A gente pode fazer diversos recortes, como, por exemplo, falar de rede social. Falar sobre recorte geracional. Para mim, esse é o melhor de todos. Esse é o melhor assunto de todos, é colocar os millennials versus a Gen Z, assim. Então, quando você coloca esse confronto, assim, do que você precisa, do que os alunos se interessam, é mais fácil de você chamar. Recentemente, eu dei uma mudada, é uma coisa que eu faço sempre, avaliar meu ensino-aprendizagem ali, porque eu também aprendo, né? Apesar de ensinar, eu também aprendo. É sempre me replanejar e avaliar o que deu certo e o que não deu certo. E eu estava bem infeliz, assim, com as coisas que vinham acontecendo nos últimos anos. Porque quando algo não dá certo, a gente sente que é um fracasso nosso, pessoal. Então eu falei, não, vou replanejar e isso vai ter que dar certo de alguma maneira. E aí comecei a usar o jornal do dia a dia, jornais em língua inglesa, Mirror, The Sun, New York Times. Comecei a usar e o que tinha ali de interessante que eu podia levar para os meus alunos que eles iam entender. A gente vai falar do quê? De Twitter? Então vamos falar de Twitter. Mas é interessante a gente falar do quê? Sei lá, de um contexto de guerra, de repente. Então vamos falar alguma coisa sobre isso também. A gente vai falar o quê? Sobre, sei lá, vamos falar alguma coisa do TikTok. Tem alguma coisa importante? Tem alguma coisa relevante? Tem muita coisa importante e relevante. Como a gente aborda isso? A gente começa pelo tema, a gente traz o aluno e quando ele achar que está muito interessante, aí eu coloco a língua inglesa. Nossa, que genial! Realmente, acho que essa questão das redes sociais com certeza atrai muito. Sim, ajuda, né? Ajuda muito. Deixa eu te fazer uma pergunta. As pessoas dizem que quando você sabe o inglês é mais fácil outras línguas? Falar outras línguas a não ser inglês? Eu não sei se necessariamente quando você sabe inglês fica mais fácil de você aprender outras línguas, mas quando você aprende a primeira língua, é mais fácil de você aprender outras línguas, mas é pelo mecanismo linguístico, assim. Quando você aprende uma língua, você vai
aprendendo a denominar, aprendendo a usar a estrutura linguística. Daí, quando você vai aprendendo outras línguas, você já sabe a função linguística daquilo, já sabe o que é um sujeito, o que é um pronome, já sabe como conjugar um verbo. Então, a segunda língua, masculino e feminino, plural ou singular. Então, quando você vai aprender a segunda língua, você já tem aquilo estruturado na sua cabeça, você já sabe mais ou menos o caminho que você tem que seguir para que você chegue naquele resultado. Então, não necessariamente a língua inglesa, mas uma língua no geral. Ah, entendi. É porque a pessoa já teve experiência, então com certeza vai ficando mais fácil. Para quem tem facilidade com língua portuguesa, por exemplo, quem tem facilidade com língua portuguesa não tem muita dificuldade em lidar com a língua inglesa, mesmo que não goste, que é o seu caso. Eu gosto, assim, mas eu acho difícil. Então, a partir dessa estrutura linguística, fica um pouco mais fácil de a gente entender uma nova língua. Eu já sei o caminho, já sei por onde eu tenho que ir para poder acessar aquela língua nova. Ah, entendi. Então é bem mais fácil. E voltando àquele assunto do... Ai, gente, tá vindo um monte de pergunta na minha cabeça. E voltando àquele assunto de como você faz para engajar os alunos, você acha que a apostila é algo necessário, que ela te ajuda, ou que você prefere esse método do jornal? Eu acho que as duas coisas precisam ser combinadas, porque a apostila é material de apoio, né? Não necessariamente você precisa usar 100% do tempo, mas é um material que vem para ajudar tanto o aluno quanto o professor. A gente pode trabalhar de diversas maneiras, com diversas metodologias, ou combinar metodologias. O jeito do professor é o jeito do professor, né? Agora, o material, ele vem para ajudar a gente nesse apoio, para colocar as atividades. Porque nada, esse tipo de material de apoio é para ajudar o professor, mais o professor do que o próprio aluno. Exatamente. Porque é ali que eu vou ver como que você está escrevendo, como é que você organiza a sua estrutura para poder montar uma frase, por exemplo. Como que você chegou nesse pensamento? Então, ali está tudo prontinho no material de apoio para eu consultar e devolver para vocês com mais agilidade do que ficar elaborando o material, quando já vem o material pronto, que vai ajudar todo mundo. É verdade, faz sentido. A apostila eu acho que é bem necessária. Sim. Eu usava apostila. Usava a apostila de inglês. Só que a professora não explicava, assim. Aí ela dava e falava, abre na página. É por isso que eu gosto, só que eu não tive uma professora ou um professor que se interessasse em dar essa aula pra gente, sabe? Eu só falava, abria a apostila na página. Aí o que eu fazia? Eu ia no tradutor, que era mais fácil pra mim. E a maioria das vezes o tradutor tava errado. Por que o tradutor erra? Às vezes. Não é que o tradutor erra. Às vezes ele coloca na tradução palavra por palavra, termo por termo, e quando a gente precisa de um contexto geral, de uma coisa global, a gente traduzir palavra por palavra prejudica a compreensão fina. Então, vamos supor, eu preciso traduzir uma frase com 4 linhas. Só que se você for tentar deduzir e depois colocar no tradutor, palavra por palavra, na hora de encaixar, ele tem diversas possibilidades. Ah, entendi agora. Entendi. Outra possibilidade. Quando a gente faz a tradução, a gente não costuma traduzir no sentido literal. A gente precisa traduzir para algo que faça sentido na nossa língua. Eu gosto de usar o exemplo do filme Divertidamente, que é o que eu tenho usado. Então eles fazem um trocadilho, que é divertidamente, que é divertido, enfim, os personagens, e acontece dentro da mente da nossa personagem. Sim. Cujo nome eu esqueci, mas também não tem problema. Quando o nome do filme, na verdade, é Inside Out. Que é de dentro para fora. Quando eu vi o nome em inglês, o nome original, fiquei, como assim Inside Out? Eu não sei pronunciar, mas enfim. Significa de dentro para fora? É, Inside Out. Nossa, que interessante. Então, na hora de traduzir, a gente precisa de elementos que façam sentido pra gente. Então, não adianta eu colocar a tradução literal, que às vezes não vai nos acessar. É por isso que, às vezes, quando se traduz algo de língua inglesa para português brasileiro e para português de Portugal, a gente vê diferença também. Porque precisa acertar também o contexto, em como a gente usa aquela tradução, se faz sentido pra gente ou não. Ah, entendi. Nossa, eu não sabia. Realmente, eu também já traduzi, eu já fiquei, gente,
Como assim? Quando eu vejo alguma coisa assim que eu não sei, eu já vou logo e pesquiso. Mas o tradutor, ele não é uma ferramenta que a gente fala que é dispensável, ou que é ruim, porque é uma ferramenta, quando ela é online principalmente, uma ferramenta que eles estão sempre atualizando. Ainda mais agora, com a inteligência artificial, que é super combinado com a inteligência artificial. E é uma ferramenta que nos é muito útil, porque nem sempre a gente tem como parar o que a gente está fazendo e procurar um contexto para ajudar a gente naquela situação. Então, a gente recorre ao tradutor. Não é uma coisa... Eu não acho horrível, também não acho condenável. Na sala de aula, eu prefiro que os alunos façam por dedução, que consigam fazer inferências. Isso aqui, eu acho que talvez possa ser isso, porque daí eu consigo entender qual o caminho que ele está fazendo para aprender. Mas também não condeno. Não condeno. Eu acho que quando a gente procura fazer alguma coisa para atingir um resultado, aquilo já está no caminho da aprendizagem. Verdade, verdade. E os seus alunos, eles gostam da sua aula, as aulas práticas? Como que você faz? Eu gosto de pensar que eles gostam. Eu prefiro pensar que eles gostam. A pergunta é, como que você faz as aulas práticas? Como que você dá as aulas práticas dentro da sala de aula? Suas aulas. Como a gente tem vários tipos de recurso que a gente pode usar material didático, a gente pode usar mídia, a gente pode usar áudio. Como a gente hoje tem vários tipos de recurso para a gente usar, eu uso todos. Porque eu acho que quanto mais recursos a gente consegue usar, recursos visuais na sala de aula, quanto mais recursos a gente consegue usar, maiores as chances da gente atingir todo mundo. Então, tem gente que é mais visual, então é melhor se a gente colocar na disposição da sala de aula. Tem gente que prefere escrever para fixar. Então, vamos escrever alguma coisa, de repente, escrevendo você consegue se estruturar melhor. Tem gente que prefere ouvir. Eu gosto muito de ouvir. Até a entonação da voz das pessoas fica dentro da minha cabeça. Então, às vezes eu gravo, quando é muito importante, por exemplo, a aula da pós, eu prefiro gravar, porque às vezes eu vou ouvir depois e eu lembro a entonação do professor e eu falo, isso aqui é muito importante. Não dá pra gente exigir isso dos alunos, às vezes são jovens, enfim, e usam material para outra coisa, mas também é um recurso importante. Então, quanto mais recursos a gente lança a mão, melhor ou a maior a possibilidade de a gente atingir ali os alunos na sala de aula. Ah, entendi. Deve ser legal, né, as aulas práticas. É porque como meus professores não davam as aulas práticas, então eu acho que eu ia aprender facinho. Eu gostava de ler inglês. Por mais que eu gostava? não sei pronunciar, eu achava gostosinho. Eu acho que ler é mais fácil de falar, de pronunciar. Eu prefiro. Ler? Mas ler e pronunciar na mesma... eu me expressei errado. Eu gostava de falar, comunicar. Eu gostava de falar, pronunciar as palavras em inglês, as frases em inglês. Eu lendo, eu entendo melhor do que falando. Se alguma pessoa vem e fala, eu até entendo alguma coisa. Mas se ela escrever, eu não entendo muito. Entendeu? Não. Você entende melhor ouvindo. Ouvindo. E eu lendo sozinha. Alguém lendo pra mim não dá. Mas tem uma razão pra isso. Porque daí você não tá praticando a ação, você tá só recebendo. Quando alguém já escreveu, você tá lendo. Eu já Quando entendo. você tá ouvindo, sempre de fora pra dentro. Mas pra mim falar é difícil. Pra você produzir... É difícil. porque você precisa estruturar aquela sentença. Então, é de você pro outro. Entendi. Então, às vezes, pra receber essas informações, você tem um pouco mais de facilidade. Eu, Aline, prefiro falar a qualquer outra coisa. Prefiro falar e ouvir. Quando tem registro, se puder trocar, eu troco. Sério? Se puder trocar escrever por falar, eu prefiro. Caramba. Eu sou dessa, eu sou mais oral. É a prática, né, também, que eu acho que é muito... Os dois são importantes, mas também a prática, falar. A prática, né? Mas aí quando você escreve, quando você produz uma coisa fixa, é mais complicado de você fazer mudanças. Agora, quando você está falando... Você consegue não só se expressar melhor, mas como você consegue fazer outros tipos de abordagem, você consegue pegar Porque parece que você escrevendo tem uma limitação, né?
Sim, também. Uma grande limitação, principalmente porque aquela na sua língua e você talvez não saiba, aí você às vezes falando pode se expressar, uma palavra pode ser parecida com a outra. Verdade. Acho que eu sou melhor traduzindo do que formando palavra. Pra mim, formar palavras em inglês é mais difícil do que traduzir. É? Eu acho que é pra todo mundo isso, né? Mas é porque a gente pensa na nossa língua materna e a gente quer colocar na língua que a gente está aprendendo, na nossa língua-alvo. E isso é complicado, porque a gente nem usa a mesma estrutura linguística. A gente tem diferentes maneiras de montar aquela frase. Em português, a gente tem muito uma estrutura um pouco mais complexa. A gente gosta de ser mais complexo. Em língua inglesa, vários termos que a gente usa dentro da gramática são dispensáveis. Verbo de ligação, por exemplo. A gente não precisa usar a todo momento. Então, quando a gente vai traduzir, a gente tenta achar palavrinha por palavrinha. E nem sempre a gente consegue, ou nem sempre é preciso. Daí a gente fica enrolado nesse meio. Né? Fica tipo, nossa, como é que eu vou traduzir pro meu aluno uma coisa dessa, né? Que é geralmente... Traduzir do inglês para o português é sempre mais confortável para mim, Aline, do que fazer o oposto, traduzir do português para inglês. Se eu ler, eu entendo até. Eu até entendo. E Kumon? Kumon é bom? É Kumon o nome da... Kumon. O curso? É o curso Kumon. Você indicaria? Eu acho que toda vez que a gente procura... Ah, eu sei qual curso é esse, que eles dão até a bolsinha, né? Não é? Eles dão, é você que tem uma carinha assim, É, azulzinha. tem a bolsinha. Eu acho que toda vez que a gente procura qualquer tipo de aprendizagem, é melhor que nenhuma. A gente tem os cursos que são cursos de excelência, a gente tem cursos que são cursos... Eu acho que no Kumon deve ter inglês, português, coreano, japonês... Tem matemática também. Matemática. Eu não sei se é um curso completo, mas eu acho que falar bom é meio subjetivo, assim. Mas eu acho que o curso, você ir atrás de um curso, atrás de aprender, já é bom por si só. Então, independente do nível de excelência, também parte de você. Do quanto você se aplica para aprender aquilo que você está disposto. Sabe assim? Seu esforço. Exatamente. Então, independente se você entrou numa super universidade ou num super curso, ou uma universidade uma faculdade de bairro, ou num curso menorzinho, o quanto você desprende de interesse é metade do caminho. Entendi. Eu acho que pelo que eu vi, assim, ele é bom. Enfim. Eu já vi muitos adolescentes, aquilo que ela crianças falou, também. questão de esforço, né? Questão de esforço e Interesse. Interesse Exato. também. Interesse, a pessoa ter disciplina daquilo. Que às vezes é aquela... Eu sempre falo essa frase, né? Disciplina e inteligência, enfim. Como é que eu ia falar? E voltando àquele assunto de tradução, de entonação. Muitas pessoas falam, esse sotaque, por exemplo, o sotaque do inglês pro britânico. Muitas pessoas falam, não, o jeito que os britânicos falam está correto, o jeito que os ingleses falam está correto. Qual que é o correto? Se existe também um correto? Ou se é de cultura para cultura, de país para país? É importante a gente ter em mente que a língua inglesa a gente chama de língua franca. Quando a gente fala que essa língua é uma língua franca, a gente chama que ela é uma língua global. A língua inglesa é a língua mais falada no mundo por pessoas que não são nativas. É a língua mais aprendida no mundo. É a segunda língua mais falada no mundo, depois do mandarim, porque a gente também não mede por alcance ou por território, a gente mede por quantidade de falantes. E quando a gente fala de quantidade de falantes, a gente está falando do planeta Terra inteiro. A gente está falando literalmente de todos os cantos do mundo. Então, a gente usar uma língua que é global para dizer se tem um certo, se é um errado, fica muito complicado. No sentido de, vamos pensar, por exemplo, na formação da Grã-Bretanha. O processo de formação da Grã-Bretanha aconteceu durante séculos com diversos povos chegando nesse local em diversos momentos da história, em diferentes momentos da história. E o que a gente tem ao redor do planeta? A gente tem um povo, que são os britânicos, que saíram colonizando vários locais, planeta fora. Então, a gente tem na América do Sul, América Central, a gente tem na África, a gente tem na Europa. Então, se a gente for usar o princípio de certo e errado, não há.
Não há, porque a língua é uma ferramenta, é um instrumento. Ela é um instrumento para a gente atingir um objetivo. O objetivo, qual é o objetivo de uma língua? É a comunicação. É você falar e a pessoa compreender o que você está falando. A gente pode falar sobre pronúncia, a gente pode falar sobre o jeito que as outras pessoas usam essa pronúncia, enfim. Mas falar sobre o que é certo, qual é certo e qual é errado, a gente não usa muito esse caminho, a gente que é professor. Alguns costumam dizer que o inglês britânico é o proper English, que é o inglês a ser usado. Os britânicos falam sobre a língua da rainha, enfim. Mas como a gente está falando, para mim, eu defendo, como a gente está falando de uma ferramenta, ela precisa ser útil. Uma ferramenta precisa ter utilidade. E a utilidade da língua inglesa, ou de qualquer outra língua, é essa. Você falar e o meu interlocutor entender o que eu estou falando. Pronto. Concordo. Essa relação acho que é a mesma, não sei se eu estou certa ou errada, mas aquela, tipo... Desculpa. De que, por exemplo, que nem em português do Brasil, português de Portugal, né? Tá. É tipo, tem a mesma relação? Sim, porque Portugal é um colonizador, nós somos colonizados. Então, na verdade, não é que é a mesma coisa, mas a gente consegue fazer a mesma alegoria de um país colonizador e um país colonizado. É mais ou menos a mesma coisa. No caso do inglês, a gente coloca nessa magnitude por conta dos Estados Unidos, que os Estados Unidos se tornou uma potência muito maior que a própria Grã-Bretanha, por motivos políticos e econômicos, enfim. E aí, depois do século XX, que eles se tornaram uma superpotência, depois de contextos de guerra, enfim, a gente acabou tendo a língua inglesa como ela é falada nos Estados Unidos, principalmente a gente que está no continente americano, a gente recebe essa influência. Sim. Então, na hora de a gente aprender, a gente acaba falando que nem os artistas que a gente assiste nos filmes de Hollywood, ou se não que nem os artistas que a gente ouve mais frequentemente. E também quando a gente entra em contato com a língua inglesa dita pelos britânicos, é bom lembrar que a gente tem 4 países dentro da Grã-Bretanha. Então a gente tem mais de um sotaque diferente dentro do mesmo país. Caramba. E é um pouco mais complicado do outro, dependendo muito do quão no interior está essa pessoa, esse falante, e quão central ele está falando. Vou dar um exemplo. Uma pessoa aqui de São Paulo, a gente está muito acostumado com o sotaque do paulistano. Sim. Se a gente entra em contato com alguém no interior do Paraná, o sotaque é muito diferente. É diferente a velocidade que ele fala, é diferente o vocabulário dele, é diferente o sotaque, mas a língua é a mesma. Sim. Por mais que a gente tenha aquele estranhamento, a gente vai entender o que ele está falando. Agora, alguém que aprendeu a língua portuguesa aqui em São Paulo, quando vai falar com outros falantes de língua portuguesa, pode ser do interior do Paraná, pode ser do Maranhão, vai encontrar dificuldade. E a gente é a mesma coisa. Entendi. Por isso aquela importância, né, de você viajar pra fora pra aprender, como é que eu posso dizer? Pra Intercâmbio? fazer um intercâmbio pra aprimorar a sua... A prática. Pra aprimorar... Gente, me escapou a palavra. Aprimorar a pronúncia. A pronúncia. Bom, eu só viajei pra fora em 2018, né? Mas quando eu viajei pra fora eu já era bilíngue. Você foi pra onde? Eu fui pra Londres. Nossa. Eu fui primeiro pra Inglaterra, depois eu fui pra Escócia. E o inglês escocês é muito difícil, tá? Sério? Por quê? Quando eu cheguei, o sotaque deles é muito diferente do sotaque londrino, Caramba. por exemplo. Então, eu cheguei, fui com um amigo que era inglês. Ele falou, tô muito cansado de dirigir, porque nós dirigimos uma distância muito longa. Uma distância muito longa de Londres até Edimburgo, por exemplo, era de 6 horas e pouco. É a mesma distância de São Paulo e Rio de Janeiro, mas para ele era uma distância muito longa, porque o país é bem pequenininho. Enfim, e ele falou, vou descansar. Eu falei, tudo bem, deixa comigo. Eu vou num pub e eu quero tomar, sei lá, qualquer coisa que tenha lá. E aí cheguei no pub, sentei e falei, eu quero isso aqui. Aí o rapaz me respondeu. Eu fiz oi? Aí ele me respondeu de volta. E aí eu fiquei olhando pra cara dele com essa mesma cara. I beg your pardon. Aí ele falou de novo. E aí eu apontei, eu falei, não, eu quero, sei lá, uma cerveja.
E aí ele me respondeu quanto tinha ficado. E eu não tinha entendido. Eu não tinha entendido. Então eu fui lá e dei uma nota de 10, ele me deu o troco e até hoje pra mim tava certo. Sério? Aí eu perguntei se ele era romeno. E ele falou, não, eu sou daqui, nascido e criado. Eu falei, não é possível, eu não sei falar inglês então. Isso aqui que eu falo não é inglês. Caramba. Mas a gente tem que considerar também sempre o contexto cultural daquela pessoa. Onde ele nasceu, com quem ele fala, onde ele vive. E essas são Verdade. coisas pra gente levar em consideração. Sim, realmente. Olha, gente, além de inglês, a gente tá tendo um pouquinho de aula de história, viu? Verdade. Colecionadores, Grã-Bretanha. E- Valorizem. Sim, e agora a gente vai entrar pra um quadro chamado Quadro Falou Tudo. Eu e a Bia, a gente faz... o quadro falou tudo. Sim, a Exato. gente faz algumas perguntinhas e você só responde da forma que você quiser. 6 perguntas pra vocês. E é realmente pra vocês, ó. 3 minha, pra você, 3 dela. Tá. E aí você realmente falou tudo. Você fala tudo que Você você fala quiser. o que você quiser. Tudo. Tá. Quem começa? Pode começar, Bia. Tá. Quais... Meu Deus do céu, gente. O que tá Calma, acontecendo respira. comigo? Bebe uma água, você Meu não bebeu Deus. ainda. A dicção e o português... fui eu mesma, tá, gente? Tá escrito certo aqui. Quais são os maiores desafios que você enfrenta ao ensinar inglês? Eu acho que é o discurso do pra que a gente tá aprendendo inglês? Eu não sei nem falar português, pra que a gente vai aprender inglês? Muitos jovens falam isso. É, a grande maioria. E assim, nesses 11 anos em que eu estive lecionando, eu vou suíço há 11 anos. Caramba. Nossa. Porque parece que a gente precisa ensinar inglês para aquele aluno sair bilíngue daquele contexto. Uhum. E às vezes não é isso, às vezes esse não é o caso. Então, é sempre, como a Bia falou agora, um contexto cultural, um contexto histórico, o porquê que a gente aprende língua inglesa. Então, a gente precisa apresentar para ele, olha, a gente aprende a língua inglesa por causa disso, disso e disso. Ao longo da nossa história, aprender uma língua estrangeira está super ligado com a nossa formação como país. A gente aprende uma língua estrangeira desde o século XIX, desde Dom Pedro. Primeira vez que a gente teve contato com uma língua estrangeira no sentido de aprendizagem foi em 1808, depois em 1837, com a criação do Colégio Dom Pedro. Então, assim, a gente sempre aprendeu uma língua estrangeira. Isso por influência de outros países da Europa, principalmente. Então, não é uma coisa nova de a gente aprender inglês como língua estrangeira moderna. Sim. A gente sempre aprendeu língua estrangeira moderna, principalmente dentro desse contexto, né? E aí, quando você entra na sala de aula, que você fala, olha, eu sou professora de inglês, nós vamos aprender inglês, mas por que a gente não sabe falar português? E sabe, tanto que ele tá ali dialogando comigo, argumentando comigo, para que eu tô aprendendo isso aqui? Então, a gente tem que argumentar sempre as mesmas coisas, do tipo, a gente aprende língua estrangeira moderna, porque a gente tá num contexto em que o inglês é a língua mais importante do mundo. Entendi. É necessário, né? Pelo menos nos próximos 50 anos, eu li uma pesquisa recentemente dizendo que pelos próximos 50 anos o inglês vai continuar sendo a língua mais importante do planeta. Então eu tenho emprego por mais 50 anos. Graças a Deus. E quando você vai arrumar um emprego, e se você tem lá que você fala inglês, eles acham importante isso. Não acha? Mas é importante que a gente fale lá, que a gente coloque, que a gente fale inglês, a gente fala inglês. Mentir não é o caminho. Não verdade, sim. É porque senão vai colocar lá um negócio pra você, traduz, enfim. Você fala inglês? Então ótimo, vamos fazer uma entrevista em inglês. Exato, aí você vai estar assim. Tá bom. Yes. No. Todo mundo sabe falar isso. Aí a pessoa fala a maior atrocidade do mundo, aí você fala que concorda. Yes. Yes. E como o uso das tecnologias para a tradução de línguas, você acha que as pessoas vão perder o interesse em aprender um novo idioma? Eu acho que não. Eu acho que a pessoa que tem o interesse em aprender o idioma, ela vai aprender o idioma, não importa a ferramenta que ela lance mão. Se é um mecanismo de tradução, se é através de uma leitura, se é assistindo uma série na Netflix, se é ouvindo uma música, colocando ali no Spotify e lendo a letra. Eu acho que todos os recursos que você pode utilizar para te ajudar, eles são válidos. O que não é válido é você fingir ou mentir, como eu disse agora. Mas acho que fazer o uso de uma ferramenta de tradução, ela te coloca também num contexto de aprendizagem. Entendi. Tá? Realmente.
Ah, isso aí. O melhor dia da semana é a sexta-feira? No, it's not. Não, por quê? O meu dia favorito da semana é quarta-feira. Quarta, bem no meio da semana. Né? Por Mas quê? por quê? Veja meu raciocínio. Vamos ver Veja meu se a gente vai raciocínio. A concordar. Bia tá acostumada com o meu raciocínio caótico, mas eu vou te Tá. apresentar. Eu gosto muito das segundas-feiras, porque eu acho que elas abrem ali uma possibilidade muito grande de coisas acontecerem na semana. E eu tento sempre Verdade. pensar, nossa, essa semana vai acontecer coisas muito É legais. uma nova oportunidade. Vamos nessa, vamos aí. Na terça-feira, você já vem com aquilo da segunda-feira e pensa, nossa, ainda tem quarta, quinta e sexta. Aham. Quando você tá na quarta, você ainda não tá ansioso pro final de semana e você também não tá ali com aquela coisa de, ai, segunda-feira. Porque no dia seguinte já é a pré-final de semana e sexta já é final de semana. Hoje a gente, entrada oficial no final de semana, gente. Verdade. Sexta-feira à noite é final de semana. Final de semana. E no final de semana, eu acho que a gente se coloca tanta coisa pra fazer, que chega no domingo a gente tá muito, muito cansado. E aí chega na segunda-feira, a maioria das pessoas pensa, nossa, segunda-feira. Eu não. Você não pensa assim? Não, eu gostaria muito que a gente tivesse uma folga no meio da semana que fosse a quarta-feira. Feriado de quarta-feira, nossa, eu amo. Nossa, eu amo, pra mim é o cenário perfeito. Feriado de quartas-feiras pra mim é maravilhoso. Quarta-feira. Wednesdays. Eu gosto da quarta e da sexta. Eu gosto Você gosta de da qual? sexta-feira. Da Do sexta-feira? sábado. Sábado é cansativo. Eu gosto da sexta, porque aí tem o sábado e domingo pra ficar em casa. Assim, eu gosto da sexta e da quinta, porque a quinta, ai, tá chegando o final de semana. E quarta eu penso assim, já foi segunda e terça. Quarta, aí só falta quinta e sexta. Rapidinho Viu passa. como é perfeito? Agora você concorda comigo, de certa maneira. Quarta e sexta. É rapidinho, passa É pior assim. que chega a quarta, é voando. É no Aqui meio hoje, da gente, semana. Já é sexta-feira. Hoje já é sexta-feira, tipo, parece que era Passou ontem que era voando. segunda. Eu não sei se é porque o tempo tá realmente passando voando. E agosto tá passando rápido, porque falam que agosto demora, né? Geralmente Tá fala. Mas esse mês de julho que passou, eu vou te contar, hein? Acho que teve 5 segundas e terças-feiras. Ou talvez quartas também. Gente, não acabava nunca mais. É, Verdade, não acabava julho mesmo. Demorou. Julho Mas demorou. agosto tá indo com tudo. É porque a gente não tem feriado, nada aconteceu por ter um feriado no mês de agosto, a gente costuma falar isso. Verdade. Deixa eu ver. É verdade que tem mais professor na internet do que na sala de aula? A cara dela. Pera. Professor da internet. Nossa! Essa pergunta é Professor, calma que eu fiquei com o sovaco suado, calma. Professor em que sentido? Professor de professor formado ou professor de... Ah, na internet é professor formado também, né? Que faz vídeo lá, grava. Vamos por partes. Eu acho que na internet tem muita gente com muita opinião sobre qualquer coisa. Sim. E acho que a gente não precisa se expor a todo momento opinando sobre tudo. Mesmo que eu tenha uma opinião, eu não vou opinar sobre tudo, porque eu prefiro me resguardar um pouco. Eu, Aline. Por outro lado, tudo que eu tenho para ensinar numa sala de aula já está na internet. Tudo que eu sei, tudo que eu já aprendi, já está na internet. Todos os conteúdos imagináveis e já estão dispostos. Na sala de aula eu sou um facilitador da aquisição dessa língua, no meu caso, ou da matéria, no caso dos outros professores. Quando a gente está na internet, as pessoas elas não estão em busca só da aquisição daquele conteúdo. É uma disputa por um lugar, é uma disputa por like, é uma coisa de ego também. Então, vira uma coisa meio nesse sentido. Entendi. Então, é um terreno fértil para as pessoas que já sabem alguma coisa, apresentarem aquilo que elas já sabem e tentar chamar as pessoas para notar, olha, eu sei isso daqui e se você também quer aprender isso daqui, vem comigo e eu quero ter esse lugar, esse lugar, esse lugar e esse lugar. E, eu vou te apresentar como chegar junto comigo. Então, na internet tem bastante gente que se utiliza desse espaço, que é super democrático também, para poder apresentar as coisas que elas já sabem. Se elas são especialistas ou não naquilo, é outro tópico. Também tem bastante gente na internet falando sobre coisas que não sabem. Pra gente que também não tem muito interesse em saber se aquilo é real ou não, né? Em se tratando desse assunto, principalmente de língua inglesa, tem bastante gente falando de diversos lugares, apresentando óticas diferentes, pontos de vista diferentes. E a gente pode chamar todas elas de professores, será?
É verdade. Uma pessoa que fala inglês. Vamos pensar assim, uma pessoa que fala língua inglesa. Você acha que ela consegue chegar na internet e te ensinar a falar inglês? Ah, eu acho que não. Ela não tem um preparo. Você sabendo falar, você sabe falar língua portuguesa. Você sabe falar língua portuguesa há 18 anos. Isso ninguém vai tirar de você. Sim. Você tem habilidade para ensinar a língua portuguesa? Cara, eu acho que não. Eu também. É Porque você sobre tem que saber isso. aquilo, verbo, conjugação. Eu é algo não- muito mais aprofundado, principalmente língua portuguesa. que- Algumas metodologias, você precisa conhecer alguma coisa de exatamente. metodologia, da história daquilo lá que você está ensinando. Não, eu não. Normalmente não é Sem um qualquer pessoa. estudo, sem uma faculdade, eu não ia conseguir, não. Esforço. Não tem como. Aquilo de esforço. Não tem, mas enfim. Como você mantém os alunos motivados para aprender inglês? Acho que essa pergunta já foi. A gente fez, né? A gente fez, não fez? A gente fez bem no comecinho. Aham, foi a primeira A pergunta. gente foi a pular? primeira pergunta. Pode pular. Com o meu vai pra sua. carisma. Com a afeição. Com o meu carisma. Ah, essa que eu tava Perdão, Vi. querendo fazer faz tempo. Afinal, o que é verbo to be? Eita, o polêmico verbo to be. A gente já falou sobre isso, né? O que Já. acontece com o verbo to be? O que acontece com o verbo to be é o seguinte, ele é um verbo irregular Aham. e ele é o verbo mais importante porque ele tem ali 3 conjugações. E tô falando literalmente outra língua, né? A sua cara tá ótima. Porque ele tem 3 conjugações diferentes pra gente poder usar com aquelas pessoas. Vamos pensar nas pessoas. Quem são as pessoas? Eu, você, ele, ela, a gente. Essas são as pessoas que a gente usa pra falar. No caso do verbo to be, por exemplo, a gente tem 3 maneiras de conjugá-lo. O verbo é o be, ele é irregular, mas eu posso usar am, is ou are. Ah, entendi. E é o único verbo que tem 3 maneiras de serem conjugados no presente, em língua inglesa. Apenas no presente? Sim, no passado são 2 maneiras, was e were. Mas isso já tá. assim, é o verbo to be ou é só I? Não, am or is. O verbo be é o is, o am e o are. Ah, Eles então são é mesmo. só esse. A única diferença é que ele está sendo conjugado. Vou dar um exemplo. O verbo ser está no infinitivo, mas na hora de eu conjugar eu uso eu sou, você é, nós somos. O be é a mesma coisa. O be é o mesmo cara que o is. Ele é o mesmo cara que o are. A única diferença é que eu estou conjugando. Entendi. E ele se torna tão difícil porque a gente precisa dele para quase todas as estruturas. Partindo do princípio, por exemplo, que a gente não tem nenhuma frase sem um sujeito. Em português a gente tem. Isso também é muito difícil das pessoas entenderem. Posso falar, nossa, que calor. O que tá calor? A gente- Tá calor, sei Ah, o lá o que tá brasileiro calor. Tá entende. calor, eu tô com calor, o clima tá calor. Aham. Em inglês não, eu tenho que falar it's hot, eu tenho que usar It's. um pronome. Não existe frase sem um sujeito. Eu preciso falar de alguém, de alguma coisa. Isso também é difícil. E o verbo to be, por ser esse cara super importante, que tem 2 traduções que são super relevantes, que é ser e estar, ele fica sendo esse bicho de 7, 14, 21 cabeças. Entendi. Eu gastei toda a minha tabuada do 7 agora. Mas eu acho que depende muito do. Mas eu não sei. Depende do contexto também? A tradução dele depende muito do contexto. Por exemplo, she's 18 years old. Olha que chique. Eu não tô falando que ela é 18 anos de idade, tô falando que ela tem. She is. Só que o verbo is não tem essa tradução, não tem o verbo ter, é ser e estar. She or she is. She is. She is. Então, nesse caso, a tradução dele não é nem ser e estar, é ter. Mas não ter de possuir. É ter de neste momento. Lembra que eu falei sobre a tradução? Aham. Que ela não precisa ser uma tradução literal, tem que ser uma tradução que faça sentido Sim. pra gente? É esse o caso. Ah, entendi. Mas, por exemplo, vamos supor que eu quero falar que ela é uma modelo, assim, um exemplo. She is ou seria she are? She is. Is é um verbo que a gente usa pro singular. É! Para todos os outros pronomes no plural, eu uso o quê? Are. Are. E pra mim mesma, am. Ai, que professora de inglês boa, quem foi? Nossa, agora, Disse agora, boa. agora eu tô entendendo. Viu? Sabe qual é o seu problema? Você não me teve como professora de língua inglesa. Verdade. Exato. Agora eu tô Fala pra entendendo. sua Eu sou muito Porque modesta. eu lembro que nas provas os professores colocavam, tipo, frases. E aí tinha aquele espacinho pra gente preencher. Colocar qual era a forma certa de falar. Uhum. Aí eu sei que eu errava tudo, porque eu não sabia. E as minhas provas? Que provas que eu dou? Quais provas? Você não dá prova? Não dou provas. Sério? Não. Então, eles davam prova pra gente, sem a gente saber.
dava e a gente tentava montar a palavra. A avaliação não é para vocês, não é um teste, não é uma pegadinha. A avaliação é para mim. Eu preciso saber o que os alunos sabem. Eu precisava saber o que a Bia sabia. E eu não precisava dar um material para ela se esforçar muito, para ficar muito nervosa. A avaliação ela é processual, ela acontece no dia a dia e eu estou observando. Ela foi minha aluna durante vários anos. Você que avalia. Exatamente. Não. O instrumento de avaliação depende de professor para professor também, de unidade para unidade. Sim. Mas eu geralmente não dou prova, porque os meus contextos de avaliação são diferentes, são outros. Ai, nossa, agora eu sei o que significa o verbo to be. Ai, fiquei feliz agora. E eu nem me esforcei muito. E o pessoal de casa também vai saber agora. Exatamente. E uma pergunta, eu não sei se fui eu que vi errado, mas geralmente tinha assim, né? You is? Não existe you is, né? You é plural, sempre plural. You é plural? Mesmo no singular ele é plural. Sério? Então... Pode ser você ou vocês. A gente só descobre pelo contexto que ele está sendo utilizado. You é plural, então pode ser plural. Eu achava que you era tipo só você. Tipo, não, era só... Óbvio que é só você, né? Mas, enfim, eu achava que era só singular. You. You are. Tanto no singular quanto no plural a gente usa o are. Porque ele é o mesmo cara. Ah, não é tão fácil o inglês assim. É prática. É prática e esforço, né? E vontade de aprender. É interesse, eu chamo de interesse. Tá me dando muito interesse agora. Porque se a gente vai falar só sobre esforço, tem muitas outras coisas por trás do esforço. Então, por exemplo, eu sou muito esforçada, mas hoje eu acordei muito cedo, daí eu fui trabalhar, depois eu tive que fazer alguma coisa na minha casa, depois eu tive que olhar meu irmão mais novo, depois eu tive que ajudar minha mãe. Eu não sou uma pessoa esforçada? Continuo sendo uma pessoa esforçada. Só que naquele dia eu não consegui. Isso não faz você perder o interesse. Que naquele dia não deu. O interesse continua lá. Só que o esforço naquele dia ele deu uma falhada. No dia seguinte o interesse vai continuar lá. E depois no outro dia e no outro dia. É mais que mobiliza o nosso interesse do que falar que a gente não é esforçado, que a gente tem preguiça. Verdade. Depende muito do dia a dia, né? Sim. Eu acho que eu tinha visto errado. Não sei, mas eu juro que tava lá. You is. Aí eu... Como assim? Eu também já vi alguma coisa assim. Então, eu já vi que tava uma tabelinha, tava you is. Aí eu... eu já vi também. Porque tinha duas formas. Tinha no singular plural. Aí tava you is, you are. Aí eu... não sei se eu que cheguei errado. Eu não ouvi ainda. Pode ser que seja no contexto de internet super informal. Mas ainda não é algo que eu vá ensinar. Ah, sim. Pesquisa, sabia depois. Talvez se alguém me perguntasse, eu poderia falar e a gente podia falar sobre isso. Mas como dentro da sala de aula é um contexto formal, eu preciso ensinar a língua inglesa do jeito que ela se apresenta, bem redondinho. Posso comentar, falar, mas ensinar mesmo. Mas eu acho muito gostosinho inglês. Até onde eu entendo, né? Nossa, eu ouvi as pessoas Mas acho que mas acho que com tudo é isso. Que é gostoso e que é legal, ao passo que a gente está entendendo. Sim. Tu mudou... Colocou 2 números na chave para fazer a divisão, eu já não sei mais, amor. Então vamos falar só sobre coisas que eu sei. Sim. Sabe assim? São coisas que eu entendo e que estão ao meu alcance. Verdade. E agora a gente vai pra placa fala? Vamos? Vamos? Vamos. Bom, professora, a gente tem aqui, ao total, 5 placas. 5 placas. E essas placas têm alguns temas, digamos que polêmicos, né? Polêmicos, talvez, dentro de escolas. Tá. E aí a gente vai distribuir aqui pra você escolher algum deles. Você pode escolher um tema só. Exatamente. Pode aí olhar qual pode você olhar. quer. Ah, posso olhar? Não é... Como é que se fala? Não é só escolher e já era. Eu vou olhar todos. Qual que será Pode que eu vou olhar. escolher, hein? Ai, Pra não olhar sei. todos. Você viu todos, Bia? Eu vi. Vi. Só que eu não sei qual eu escolheria, não sei. Quero este. Uso de celulares. Na Ixi. escola. Ah, tá aqui. É bem Na polêmico, escola, hein? né? Na escola. Também... Por que você acha que é polêmico? Porque todo mundo porque muitas pessoas às vezes podem pensar que durante a sala de aula é algo bom e outras podem pensar que atrapalham. Você me conhece há quanto tempo? Quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono. 4 anos. Com esse aqui, 5. Você acha que ela... Credo, o tempo passou muito rápido. Você acha que... Aquelas, né, que tem que ela acha ruim ou bom o uso de celulares? Conhecendo assim, lembrando de pensar. Ela não
usava celular, não. 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 Durante Mas ela ligava dos alunos usarem? Mano, é que eu não tô lembrada, mas... Se eu fosse falar algo errado, mas... Não gostava. Assim, tipo... Eu acho que as coisas, elas têm um limite. Exato. Aham. Por exemplo... desculpa. Imagina, pode Por falar. exemplo, quando a gente conversava muito, porque às vezes a gente conversava muito, porque ela dava esse limite pra gente, da gente conversar com os nossos colegas de classe, mas ela também sabia impor e sabia falar pra gente de uma forma pra gente parar, que a gente entendia, a gente parava. Já deu. Tanto que a gente não ficava com ódio dela. Não que eu ficava com ódio de Eu ia outros falar agora, então quer dizer que outros professores... Não, também não. Mas enfim... Era bom. tranquilo. Era bom, era tranquilo. Pelo menos pra mim, pra maioria dos alunos também Era era. de boa. A gente costuma dizer que existe um professor, mesmo que a gente seja um professor só, existe um professor para cada turma. As turmas, elas não são iguais. Elas, mesmo que seja o mesmo ano ou série, como a Bia, que era do nono A, e tinha o nono B, oitavo A, o oitavo B, a gente não é o mesmo professor. Então, a gente vai sentindo ali aquela turma para poder fazer os acordos de sala de aula. Com relação aos celulares, eu não sou contra. Eu não sou contra porque eu acho que a gente tem que promover situações em que o aluno precisa desenvolver autonomia. Eu preciso fornecer esses momentos para que eles também tenham esses momentos que são deles. Então, eu não proíbo, eu não acho que é horroroso, eu não condeno, eu não acho que tenha que ter uma caixa para pôr o celular, porque eles precisam, os alunos, ou vocês no caso, precisam desenvolver essa maturidade aos poucos. Então, vou dar um exemplo. Para os menores, quando são muito menores, eu prefiro ter um controle maior. Mas já chegaram lá com o celular? Tipo, quando era pequenininha, assim? Já. Ih, menina. No primeiro aninho? Primeiro aninho não, porque é algo valioso demais, no sentido financeiro mesmo, para eles levarem para a escola. Sim. Mas as crianças levam. Então, nesse sentido, quando são muito crianças, eu prefiro ter um controle maior, porque eles não são tão maduros. Agora, conforme vão crescendo, são mais velhos, eu deixo ficar mais à vontade, porque precisa ter essa noção de que há momentos em que você vai pegar no seu celular e há momentos em que você não vai fazer uso. Vocês estão indo para o mercado de trabalho. Vocês não vão ficar todo momento pegando no celular. Você trabalha numa recepção, você é uma esteticista, você é, enfim, um tatuador, você é um médico, um enfermeiro, qualquer área, um atendimento ao cliente. Você fala, só um minutinho que eu recebi um negócio aqui no TikTok. Não Você dá. viu essa trend do TikTok? Você não vai fazer isso. Não dá, Jamais. não. Então, você tem que ter momentos em que você pode fazer uso do celular, porque ele é um aliado. E existem momentos que, sinto muito, meu bem, não vai acontecer. Você vai guardar esse telefone. Ou você vai pegar esse telefone e você vai deixar em cima da minha mesa junto com o meu. Porque eu também não estou pegando no meu telefone, porque eu estou aqui trabalhando. Então, se eu estou trabalhando, você vai trabalhar comigo, a gente vai ficar com os nossos celulares juntos aqui em cima. Mas é raro disso acontecer. Eu não sou muito de pegar telefone, eu não gosto muito de fazer esse tipo de corte. Eu acho que é importante, acho que é uma ferramenta que pode ajudar sim, principalmente agora em que a gente pode fazer pesquisa a todo momento. Verdade. Eu acho também que promover não só o uso do celular, mas outras tecnologias cada vez mais importante. Então, acho que cercear esse aluno, eu acho que prender está indo na contramão do que a gente precisa fazer. Eu preciso emancipar. Eu não vou tomar dele, eu preciso mostrar para ele que o caminho não é esse, que é outra coisa, que você precisa ter responsabilidade, você precisa de maturidade. Você não tem maturidade para entender o que eu estou falando? Então, a partir de agora, esse telefone fica aqui comigo. Até que você entenda que aqui na sala de aula a gente precisa ter outro caminho. É porque tem alunos que às vezes você está explicando uma coisa e ele está lá. Às vezes não, isso acontece todos os dias, em todas as salas de aula. Você faz o quê? Você chama atenção? Depende muito do agonia? Depende muito do aluno. Porque tem aluno que está fazendo isso, mas ele já terminou. Verdade. Se você está fazendo um telefone, daí ele fala assim, eu já terminei. Tem alunos que Então, nem antes de fez. dar bronca, eu perguntei esse telefone. Não, mas eu já terminei. Então traz pra eu ver. Como é que eu vou saber que você terminou se você não trouxe você pra não ver? trouxe. Exatamente.
Tem aluno que não fez e não vai fazer e não tem diálogo. Então, na próxima aula, eu preciso promover alguma outra coisa que chame mais a atenção desse aluno do que o telefone. Lembra sobre o ensino e aprendizagem? Sobre o replanejamento que a gente falou lá no começo? É sobre isso. Sobre como eu vou continuar replanejando as minhas aulas para que eu chame a atenção desse aluno. Lembra aquela primeira pergunta que você fez? Para que a minha aula seja de alguma maneira interessante. O que ele está fazendo nesse celular? Está vendo o TikTok? Então, vou botar um TikTok aqui. Ao invés dele olhar no celular, ele olha aqui. Só que daí eu preciso colocar aquilo dentro do contexto educacional. Como que eu faço isso? Planejando, replanejando, acertando, errando. E sempre esse isso é bem exercício. legal. Legal. Incrível. Não é sempre que dá certo. Não é sempre que dá certo. Tem dias que eu chego em casa e falo, nossa, hoje eu fui completamente inútil ao meu país. Mas tem dias que eu chego em casa e falo, gente, hoje eu honrei o meu diploma, todos eles. Sabe assim? Tem dia que você fala assim, nossa, hoje eu arrasei. Hoje eu fiz valer o Estatuto dos Direitos Humanos. Hoje o meu diploma eu vou mandar emoldurar e colocar na parede. Tem dia que eu quero rasgar e jogar no lixo. Caramba. Mas acho que isso é do ser humano, né? Isso não é muito do... Nós tem os temos seus altos dias e seus dias. baixos, né? Mas então você sente que na maioria das vezes dá certo? Que você consegue administrar? Na maioria das vezes, sim. Não digo que é um case de sucesso, mas acho que 70% das vezes... Sim. Eu não sei muito lidar com porcentagem, mas vamos colocar aí, 70% das vezes dá certo. Consigo fazer com que aqueles alunos participem da minha aula, mas isso é uma coisa minha. Isso é uma coisa individual. Você é muito legal. Eu super Ai, prestaria atenção na sua aula. Obrigada. Saudades da aula da Aline. Fiquei sem graça agora. Ô, gente, só retocando não, retomando, exato. Eu não odeio meus professores, tá? Tô com medo deles acharem, nossa, só gosta da Aline, eu odeio. Não, eu amo todos eles, tá? E, como é que se fala? Eu me expressei muito errado hoje, tá? Mas eu estou um pouquinho nervosa, em constante aprendizado, então, não me julguem. Enfim. Eu acho que ninguém vai te julgar, não. Não sei, né? Não, mas eu tô julgando. Não, mentira, não. A cara da Bia já. O quê? Não, gente, é que dá um medo, né? Porque a internet, né, às vezes pode pegar um pouquinho pesado com você aí. Mas fica de boa. Também tem Relaxa, ninguém é dono da minha vida também. Isso aí. A gente já tá chegando no final, né, Bia? Infelizmente. Mas a gente tem uma surpresa. O que será que é? A gente tem legal. É legal. Não, eu tô muito ansiosa. Eu gosto, Gente, porque geralmente é algo muito... Eu falo agora, eu tenho uma aflição de Não, mas é uma surpresa boa, uma surpresa Sim. boa. Tá. Você quer que eu explique, Rafa, ou você explica? Vamos explicar junto. Vamos explicar junto. A gente só faz com os profissionais, né, Bia? A gente só faz, Só exato. com os professores. Tá. Professores, profissionais, enfim. A gente tem um quadro. Tá. Imagina que você tá numa sala com todos os jovens, adolescentes e crianças do mundo inteiro. Posso ir embora? Não, mas é do mundo inteiro mesmo, igual É você do falou, mundo inteiro, de todos os países, de todas as culturas, de tudo, de E tudo. vai ser traduzido em todas as línguas. Exatamente. Tá. De todos os jeitos. Tá. Então, imagina que você tá numa sala com Imagina, todos os nossa, adolescentes do mundo. bilhões de alunos. Bilhões. E a gente tem uma Muitos pergunta pra alunos. te fazer e você vai responder ela no quadro. Você vai Tá. escrever pro pessoal. Tá. O que você diria para eles? Pode ser uma Pode ser uma frase, mensagem. uma mensagem, uma palavra. O que você diria para esses todos os alunos Qualquer do mundo coisa. inteiro? Para eles levarem pra vida ou para eles melhorarem refletirem? alguma coisa que você acha que deveria. Qualquer coisa. Mas Ai, imagina gente. que é bilhões de alunos dentro da sua sala de aula. Todo mundo tá assistindo sua aula aqui agora. O que será que ela vai escrever? Quanto de tempo eu tenho pra pensar? Pode pensar. O que você quiser. Fica tranquila. Muitos alunos. Pensa que você tá dando aula. Você tem que usar até microfone para todos os alunos ouvirem o que você tá falando. Imagina. Conseguiu imaginar? Todos. Tá me dando um pouco de ansiedade, imaginar tudo isso de jovem, de criança. Todos os alunos. Não, vamos tirar a criança. Com celular ou sem celular na Vamos mão? tirar a criança. Brincadeira. Imagina. Apenas todos. adolescentes. Chegando em outros países, Bia, sendo traduzido isso. Está sendo traduzido em outras línguas. Deixa eu afastar. É uma responsabilidade. Eu nem sei o que eu escreveria se eu fosse professora. Você sabe que eu acho que eu ia escrever uma frase, só que eu não sei qual. Que é muita responsabilidade, é bilhões de alunos dentro de uma sala.
Tem que saber o que você vai falar pra eles, né? Não, nem cabe dentro de uma sala, né? Ia ser transmitido ao vivo pra todo Enfim, mundo. o país inteiro. Assim. Imagina, todos os alunos, não tá nenhum mexendo no celular, todos prestando atenção aqui em você. Só querendo saber o que você O vai que ouvir. você vai falar. O que você vai falar. Gente, Ela mas tá hoje, com medo, hoje, Nossa, eu desmaio. hoje eu tô. Nossa senhora, hoje eu tô, meu Deus do Mas que céu. empolgante, né? Todos os alunos prestando atenção na sua aula, Enfim, dias e querendo dias, né? ouvir. Mas vamos ver o que ela vai escrever. Ela tá pensativa. Tem que ser uma coisa autoral ou eu posso citar O que alguém? você quiser. Pode citar. É, o que você quiser. A luz é sua. Isso. A luz é dela. Então acho que eu vou citar alguém que é mais inteligente que eu pra poder expressar o que eu sinto. Tá. É, também pode. Pode. Qualquer coisa que ela quiser. Você é o... A Bia tentando ler ao contrário. Não pode falar, deixa que ela fala. Eu tenho estando. Eita, Ai, gente, até Ela eu tá tô ansiosa. eu também tô. Até eu tô... Ai, que saudade de ver a letrinha dela Ela na ficou louça. pensando tanto. Olha o Eita, silêncio, eita, o silêncio. eita. O silêncio. Gente, que calor. Meu Deus, tá um frio lá fora, mas eu tô com calor. Tudo bem Aqui que isso não dentro- interessa muito bem no assunto, mas... Eu nem tô com tanto calor aqui. Enfim. Gente, ela tá escrevendo. Meu Deus, ela tá escrevendo. Eu não sei se é De na quem será? íntegra 100% o que ele disse, mas é alguma coisa nesse sentido. Vamos ver. Eu viro a lousa pra vocês, pra onde? Pra lá. Pessoal, Pra lá. lê Vamos para ler. nós. Você é o único representante do seu sonho na face da Terra. Se isso não fizer você correr atrás, nada vai. Nossa, é o Emicida. Emicida. Nossa. Você é o único representante do seu sonho na face da Terra. Se isso Ó, não fizer coisa Consegue falar mais pertinho do microfone, pessoal? Consigo, porque eu afastei para escrever e não coloquei no lugar, né? Então, eu acho que essa frase representa muito do que a gente tem dentro da gente, como, por exemplo, o conhecimento, o saber. Aquilo que a gente sabe, que a gente aprende, é nosso. E é mais ou menos a mesma coisa. As coisas que a gente sonha, as coisas que a gente quer, elas só dependem da gente para fazer correr atrás, como motivação. Se a gente vai conseguir ou não, é outra história, mas é importante que a gente corra atrás, porque a gente é o único, literalmente, representante disso. Nossa, eu O único amei. responsável. É que Demais. a gente é protagonista da nossa vida, né? Ouça o Emicida. Tem uma frase assim, sabia? É uma frase. É uma frase. É você A gente é Só que protagonista da nossa própria vida. É uma frase, nossa, eu amei, amei. Eu nunca tinha Tipo, colocar lido lá. essa frase. Por favor, meu bem. Pra não atrapalhar. Pronto. Agora sim. Agora sim. Nossa, Ótima frase. Ótima frase. Não esperava. Eu fiquei, na verdade, tentando lembrar como ele colocou no sim. contexto da música. Lembrou? É mais ou menos isso mesmo. Mas conseguiu transmitir o que você Cara, queria. emocionante. Conseguiu. Imagina aquela pessoa que tá no dia dela mais tristinha, porque não conseguiu algo. Essa frase aí vai motivar ela. Com toda a certeza do mundo. Vai motivar. Me motivou. Te motivou? Nossa, foi muito legal. Não foi? O episódio? Temos. A gente tá lesada. O que tá acontecendo? Não, de verdade. Eu senti uma Não. pessoa famosa, porque Não, vocês estão meio realmente, tensos. Eu falei, Eu nossa, tô sou uma pessoa tensa, eu já errei. famosa. Eu, infelizmente, errei. Eu tô com medo. Eu já fiz um monte de Sério? Errei. Sim. Eu, em vez de Não, eu falar, ouvir, eu falei falar. E por Falar. Aí. Enfim. A gente mas tá deu tudo lesada, certo, não sei o que graças tá a Deus. acontecendo. É, mas tem dias foi e muito dias, bom. né? Foi muito bom, a gente Enfim. aprendeu muito. Eu, pelo menos, aprendi. Você aprendeu? Aprendi. Eu aprendi muito. Queria ter mais aulas. E me Perdeu deu o uma verbo de saudade de ter aula com a Aline. Não, Sim. É, você Só passar lá na escola pra me visitar. Eu vou lá Vou te continuar visitar. estando por lá. sentar um Vamos lá. pouquinho. E aí, você gostou? Eu adorei, eu nunca tinha participado de um podcast, nunca nota. tinha sido entrevistada. Sério? E achei emocionante, assim, no sentido de me mobilizar, de procurar a melhor resposta para que vocês continuassem interagindo e super empolgados. Isso me motiva, a motivação de vocês me motiva. Eu Ai, sou uma que professora, bom. então assim, eu sempre dependo da motivação de vocês para continuar sendo motivada. Que eu, nota que você... Eu amo ser professora. Para vocês, Nada. 1000. 9,8, Por quê? que a gente arredonda para 10. Ai,
Opa! Quem sabe no futuro talvez a gente faça um podcast inteiro em outra língua. Com a Aline. Nossa, já pensou? Aí a gente voltando aqui. Hello. Talvez Como que dá tchau talvez em inglês? francês. Bye. Bye? Ah, é verdade. Como que eu esqueci disso? Bye, goodbye. See you later. Você pode escolher. Ai, qual goodbye eu não expressão. gosto porque é adeus. Não gosto de A minha adeus. filha, ela tá aprendendo. Eu tenho uma filha, se você não sabe. Ela tem Você tem uma filha? 2 aninhos. Tem uma filha. Eu podia ter usado essa entonação? Eu fiquei nervosa agora E que você tá tentando. ela canta parabéns em inglês. Acho que Sério? ela aprendeu no YouTube. Ela fica cantando. Aí eu falo, o que você tá cantando? Que ela veio a velhinha de aniversário dela do ano passado. E aí ela quer que eu fique acendendo aquela velhinha e fica cantando em Ela inglês voltou pra pro ela. passado, Ela quer que eu fique cantando. Mas incentiva, é um interesse. sim, Lembra do interesse? Sim, Aí, eu ó, ponho... bota E é ela mais pra tela fácil, com a né? Aline. É mais fácil uma criancinha aprender indo aprendendo. Bota Tem não, uma coloca. coisa, não é que é mais fácil uma criancinha aprender. A gente, na verdade, é dotado das mesmas capacidades cognitivas se a gente é uma pessoa Sim. típica, né? Enfim, se a gente não tem nenhum transtorno, enfim, a gente tem a mesma capacidade. A diferença é que quando a gente é um adulto, a gente tem mais coisa para pensar sobre. Não é que é mais fácil. Acho que ela veio a primeira vez e já começou. Veja, por um lado bom, a gente que é adulto tem muitas outras coisas para pensar que pode atrapalhar a nossa aquisição de linguagem. Mas a gente tem o vocabulário, a gente conhece muita coisa, a gente tem o nosso conhecimento de mundo e a criança conhece o quê? Nada. Nada. Então, se ela assiste aquilo, é aquilo que ela sabe, é só aquilo que ela vai falar. Verdade. E aí ela fica, mamãe, vamos cantar. Aí ela fica assim, já pra mim cantar com ela. Aí eu ponho a musiquinha e a gente fica cantando lá. Mostra Ensina outras as musiquinhas. cores. Mostra As outras cores. musiquinhas. Falei que a gente tá lesada hoje? Ah, exato. E Tem eu as partes não do sabia dar tchau, almoço, eu não sabia dar bom tchau em dia. inglês. Mas eu Você esqueci. perdeu no eu tchau em esqueci. inglês. Eu achei esqueci. Eu esqueci, de verdade. Tem uma Nunca musiquinha esqueço. muito boa de Hello, Hello, How Are You? Você pode ensinar pra ela e pode aprender. É, eu já vou aprender já. É bom escutar música em inglês também. Sim. Eu acho tão satisfatório quando eu escuto uma música em inglês e aí eu entendo o que tá escrito. Gente, eu tô falando que eu Vamos. Ô, Bia, vamos pedir uma aula particular pra ela? Eu entendo o que está Sendo o que eu dito. estou ouvindo, o que Aham, está sendo aham. dito. Olha, gente do céu, Ela faz vários TikTok, viu? Com o namorado dela em inglês. Faço. O Faz. quê? Faço? Lembra aquele dia lá na cozinha? Você com a sua sogra? Ah, aquela Give My Money, já viu? Não. Depois você mostra pra ela. Cadeira. Vamos encerrar? Tá vendo? Eu Vamos preciso encerrar. saber. Bom, gente, o nosso podcast Foi muito bom até foi aqui. muito bom. Muito obrigada por você ter aceitado participar. A gente... Sim. Fiquei lisonjeada, eu A gente amei desculpa. participar. Por E você desculpa estar aqui. a lerdeza, né? A nossa lerdeza, a nossa... No próximo vai ser muito mais dinâmico, muito Sim. mais legal, apesar de eu já ter dado nota 10. Mas Não eu sei qual é a amei. outra nota, gente. Eu amei. Eu amei também, amei, eu aprendi gostei. várias coisas. Esqueci o tchau. Tudo bem, é que eu fiquei meio... Eu sei o verbo to be, mas eu sei falar tchau. Eu fiquei perdida. De verdade, eu não sei o que aconteceu comigo agora. Fiquei Muito perdida. obrigada a você também que assistiu até aqui o nosso podcast. E a gente gostaria de agradecer aos nossos... Apoiadores. Pode falar. Exatamente. Ai, tá caindo. Nossa Senhora! Aos nossos apoiadores que contribuíram para que esse podcast pudesse acontecer. Tanto como a John Martin, que veste a gente, a Toda Bela Chique, e a Azumetals para quem gosta de jogos de RPG ou de tabuleiro e também mangá. Não é isso, Rafa? Isso. E se você é um professor ou da área da educação e quiser participar do nosso podcast, vai lá no nosso Instagram, followcast, e se inscreva no link da bio, tá? Exatamente. Bom, é isso, gente. É isso, Ali Pro. E tchau! Tchau, até a próxima.